Ei, hoje eu quero deixar um alerta para vocês aqui. Tome cuidado com a religiosidade. O evangelho que Cristo nos deixou, o exemplo que ele nos deixou, às vezes é muito diferente do que o homem próprio criou em cima da palavra de Deus, distorcendo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica nesse vídeo que eu vou me aprofundar um pouquinho mais nele hoje. Talvez seja um assunto um pouquinho polêmico, mas a palavra de Deus é uma só, a verdade é uma só e ela não pode ser distorcida. Então fica comigo nesse vídeo aqui. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele nos deixou exemplos bem claros de como nós devemos agir como cristão. Mas infelizmente, com o passar do tempo, várias religiões se criaram através do cristianismo e várias dessas religiões começaram a colocar suas próprias regras e condições para que as pessoas alcancem a salvação. Mas Jesus nos deixou bem claro o que devemos fazer. E não é muitas coisas, milhões de regras que ele nos deixou. Jesus nos deixou apenas 2 mandamentos, que resumem inclusive os 10 que na lei de Moisés foi criado. O primeiro mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Então, se você cumprir esses 2 mandamentos, eu sei que ninguém é perfeito, a gente não é perfeito, nem sempre a gente vai agir da forma que devemos agir. Mas se a gente buscar cumprir apenas esses 2 mandamentos no nosso dia a dia, nós já estamos sendo um cristão verdadeiro, sendo aquilo que Deus quer que a gente seja. Agora, o perigo está em você achar que tem que seguir todas as regras ou fazer tudo que uma determinada religião fala para te fazer. E se você não fizer, às vezes você fica com medo de não ser salvo porque está pecando. Mas a vida cristã se resume apenas a esses 2 mandamentos. Apenas isso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se você coloca Deus em primeiro lugar em tudo que você faz, coloca Deus em primeiro lugar em todas as tuas atitudes, antes de amar qualquer outra coisa, você ama a Deus acima de tudo, você não coloca nada na frente de Deus ou acima dele. E se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai fazer mal ao seu próximo. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai roubar. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai agredi-lo, muito menos matá-lo. Você não vai falar mal, você não vai prejudicar o seu próximo. Você vai ajudar as pessoas. E é isso que Jesus veio fazer na Terra. O que Jesus fez aqui? Além de pregar a palavra, além de falar de Deus Pai, ele curava os enfermos. Ele restaurava vidas, aqueles que estavam jogados, abandonados, que ninguém olhava, que passavam e não olhavam, que estavam excluídos, da sociedade em geral. Essas pessoas Deus ajudava, Deus curava, Deus restaurava, transformava, fazia milagres. Mas por que ele fazia isso? Por amor ao próximo, por amar o próximo como a si mesmo. E outra coisa, o evangelho ele não se resume só dentro de 4 paredes, dentro de uma determinada igreja. Isso não é evangelho. A igreja, na minha opinião, ela é importante sim para levar pessoas a conhecer a palavra de Deus, para você também ter um momento ali de adoração com Deus. Mas a vida cristã não se resume só dentro de 4 paredes, de um prédio, de uma construção. A vida cristã é uma vida diária. É o que você faz quando ninguém está vendo.
É aquela pessoa que você dá uma palavra na rua, ou seja onde for, que ninguém vê, mas que Deus vê e que faz a diferença da vida daquela pessoa. A vida cristã, a comunhão com Deus, ela é conquistada na intimidade, diariamente. É quando você acorda, quando você faz uma oração, quando você lê a Bíblia, quando você agradece. Quando você está no seu carro, você está falando com Deus, no seu trabalho, no ônibus. Seja onde for que você esteja, você sempre está em contato, em comunhão com Ele. Sempre buscando amar o próximo como você ama a si mesmo. Sempre buscando colocar Deus acima de tudo e nada na frente dele, nada acima dele. Se cumprir esses 2 mandamentos e buscar intimidade diariamente com Deus, aí sim você está cumprindo o exemplo que Jesus nos deixou, está sendo um verdadeiro cristão. Perfeito ninguém é. E se a gente fosse perfeito, nem na terra nós estaríamos, se fôssemos santos. Porque não somos. Talvez eu que estou falando aqui, eu seja mais errado que você que está ouvindo aí. Mas a questão não está em ser perfeito, a questão está em buscar a fazer a vontade de Deus, a cumprir esses 2 mandamentos e a buscar intimidade com Ele diariamente. É se esforçar para cada dia mais ser melhor, para cada dia mais procurar cumprir aquilo que Deus quer. Então, não se abale ou não fique triste ou não desanime por você se decepcionar às vezes com alguma religião, às vezes com algum líder religioso. Às vezes você tem como referência aquela pessoa, aquele líder religioso, aquela igreja que você vai, às vezes você, meu Deus, é isso, é aquele pastor, aquele líder religioso, quando ele fala, Deus fala comigo e é uma bênção e é usado na palavra, mas daí de repente acontece alguma coisa, esse líder às vezes comete um erro e você se decepciona. Mas por quê? Porque ele é humano também. A gente, como humanos, está sujeito a cometer erros. Por isso que não devemos confiar em líderes religiosos, confiar em religiões. Nós devemos confiar apenas em Deus. Eu não estou dizendo que você não precisa ter uma religião, não precisa ir para uma igreja. Não, não é isso. É importante a gente ir a uma igreja, adorar, buscar, se conectar em um ambiente espiritual. Buscar ouvir, aprender da palavra é importante, sim. Mas você tem que buscar por si próprio diariamente, comunhão com Deus. Você tem que ler a Bíblia diariamente. Hoje temos acesso livre à palavra de Deus. É um privilégio ainda no país que vivemos. Porque tem países que você já não tem mais acesso à Bíblia. E como a gente tem um acesso tão fácil à palavra, às vezes a gente deixa de lado. Às vezes nós temos uma Bíblia na estante, tem mais outra Bíblia no carro. Aí temos a Bíblia no celular, mas não lemos, não estudamos. Não procuramos conhecer. Na palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está na palma das nossas mãos. Mas a gente prefere acreditar no homem, no que o homem fala, e não procura saber a verdade. Então não se julgue mais, não se culpe por coisas que você faz, acho que é errado. Procure se libertar pela palavra de Deus. Procure seguir aquilo que Jesus mandou. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. Não ame mais que você, Também não queira fazer mais do que você faria por você. Mas ame como você ama a si mesmo. Porque se você fizer isso, você não vai fazer mal ao teu próximo, você vai ajudar, você vai ser uma pessoa boa, uma pessoa amorosa. Jesus foi uma pessoa amorosa aqui na terra, ele tinha compaixão das pessoas, ele amava as pessoas, ele ajudava. Ele quebrava regras religiosas, sabia disso? Um exemplo é a cura no sábado. Na época foi um escândalo. Como que você está curando no sábado?
Aí se Jesus não fizesse isso por causa de uma regra religiosa imposta por homens, aquela pessoa ia deixar de receber o milagre. Então, tome cuidado, né? E pense nessa diferença. A questão da salvação não é ser religioso, não é apenas ir para a igreja todos os domingos e depois viver a vida como a gente entende, ou apenas seguir as regras da minha igreja, tá bom? Não. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se essa palavra falou com você, né, deixa o seu comentário aqui. Se você concorda, não concorda com o que eu estou falando, você pode comentar à vontade, né? É apenas aquilo que eu vejo, aquilo que eu entendo, né, em ser cristão. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo se essa palavra falou com você, se inscreve no canal e diariamente eu trago uma palavra aqui de Deus para o teu coração. Até o próximo vídeo.